Graça e paz, meus amados irmãos. Que alegria estarmos na casa de Deus nesta noite fria, mas sabendo que o Espírito Santo de Deus pode aquecer o nosso coração através de palavras que vêm do teu santo trono, para assim sairmos daqui modificados da maneira que entramos, para que saiamos daqui mais transformados da maneira que entramos, para que saiamos daqui mais renovados através da sua palavra. Que em todo lugar que a sua palavra for aberta nesta noite, ela possa encontrar coração contrito, onde possa germinar e possa dar fruto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido a amada igreja para que abra suas Bíblias no livro de João. João, o apóstolo amado. João, capítulo 4. Eu estarei lendo do verso 1 ao verso 24. João, capítulo 4, do verso 1 até o verso 24. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, ou acompanhe como está sendo projetada aí também nos televisores. João, capítulo 4, do verso 1 até o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez?
Obrigado, Deus, porque apesar de fria noite, Teu Santo Espírito nos trouxe até aqui. Obrigado, ó Deus, porque podemos estar na Tua presença para Te adorar pelo que o Senhor é, para Te louvar por todos os Seus benefícios, para ouvir a Tua palavra, Pai, que aquece os nossos corações. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Usa-me como instrumento de bênçãos aos meus irmãos nesta noite. Que somente o Senhor seja louvado e adorado. Todos os atos são para Ti. Este sermão é para Ti. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. O texto que nós lemos nos traz uma história maravilhosa de um encontro. Antes deste encontro, já houvera um encontro com um homem que entendia da lei. Antes deste encontro, já houvera um encontro com um homem que conhecia profundamente a palavra de Deus. Antes deste encontro, já houvera um encontro com alguém que estudava profundamente a palavra de Deus. E no diálogo tratado entre esses dois, a teologia ali apresentada ainda não alcançou o coração daquele que, em tese, conhecia a palavra de Deus. Nós estamos falando de Nicodemos e Jesus. Vos é necessário nascer de novo. Acaso posso eu voltar para o ventre da minha mãe e então nascer de novo? Eu imagino Jesus olhando para ele e falando assim: Nicodemos, nós estamos conversando, mas você não está entendendo. Você me procura na calada da noite, para que não seja visto pelos outros membros do Sinédrio. Você tem as suas dúvidas, eu preciso lhe explicar algumas coisas. Eu preciso dizer que você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito. Se você não for como uma criança, você não pode alcançar. E Nicodemos conversa e conversa com ele, e aquela história acaba, e Nicodemos ainda não se dá por satisfeito. Nicodemos era um doutor da lei. Guardem isso. Nicodemos era um doutor da lei, que conversava com Cristo, e Cristo se apresentara a ele, e Cristo conversara com ele, e Cristo lhe ditara a maneira como podia adorá-lo, mas ele ainda não entendia. Diz-nos a palavra que depois disso, isso acontece na Judéia. Diz-nos a palavra, como vocês podem observar lá no verso 4. Leia comigo lá o verso 4. Que maravilhosa palavra. Ela diz assim, que depois dessa conversa, depois que ele fala com Nicodemos, depois que tudo acontece, o verso 4 nos diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E que expressão maravilhosa que João coloca nesse texto. João coloca nesse texto que era necessário. Guarde isso, meu amado irmão. João escreve nesse texto que era necessário. E eu fico a elocubrar, e vocês me ajudem nisso, o Conselho da Trindade reunido, escrevendo a história das nossas vidas. E o pai fala com o filho, diz assim: filho, certa feita, eu preciso que você saia da Judéia. Quando você for subir para a Galileia, você passe por Samaria. É necessário que você passe por Samaria. E o filho conversa e fala assim: mas pai, os samaritanos não se dão bem com os judeus. Os judeus, quando querem atravessar essa geografia, eles fazem outro caminho. E Deus Pai insiste: é necessário, passa por Samaria. É necessário que você passe lá. Se nós fôssemos entender um pouco desta geografia, para que nós nos centremos um pouco na história, a geografia é mais ou menos assim. Quando você vai da Judéia, e nós vamos saber que Judéia é o reino do sul. Lembra da briga lá? Israel, norte, Jerusalém no sul. Judéia, então, o reino do sul. Diz a Bíblia que ele estava ali na Judéia. Quando ele vai subir para a Galileia, se ele fosse num caminho reto, o caminho mais fácil, ele iria por Hebrom, Belém, aí então Jerusalém, Emaús, Samaria, e então ele entraria na Galileia
por Caná e Cafarnaum, cidades que nós já conhecemos. Caná, primeiro milagre. Cafarnaum, quartel-general de Jesus, é onde ele vai ficar. Esse seria o caminho, mas os judeus não faziam isso. Eles não pegavam essa linha reta para ir do ponto A até o ponto B. Quando eles queriam subir, eles subiam por Jericó, olhando para mim como se fosse o leste, o Rio Jordão, porque por Samaria nós não vamos passar, nós não gostamos dos samaritanos. Eles davam a volta, então, por Jericó, subia pelo rio, entrava a leste pela Galileia e não passava por Samaria, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Por que não se dão bem? Porque os samaritanos têm a sua teologia. Os samaritanos gostavam apenas do Pentateuco, não gostavam dos livros proféticos, nem liam os livros poéticos. Então eles tinham o seu sistema de culto, e os judeus tinham o seu sistema de culto. O culto samaritano era um sincretismo religioso, eles tinham o seu Deus, mas tinham os outros deuses. Isso vem após o cativeiro babilônico, a história bíblica é maravilhosa. E os judeus também têm os seus, mas eles não gostavam de um e de outro. Mas lá no Conselho da Trindade, Deus diz: é necessário que você passe por Samaria. Mas por que é necessário que Jesus passe por Samaria? É necessário que Jesus passe por Samaria, porque naquela passagem ele encontraria alguém que precisava de salvação. É necessário que Jesus passe no caminho do seu coração, meu amado irmão. É necessário que Jesus passe no caminho do meu coração, meu amado irmão. É necessário que o Senhor passe onde nós estamos, porque a Bíblia fala que eu vim buscar e salvar o perdido, não importa aonde ele esteja. Esse é o nosso Deus. Passa por Samaria, porque ali em Samaria tem alguém que está sedento. Passa por Samaria, porque ali em Samaria tem alguém que eu preciso que você vá buscar. Diz o verso 4: é necessário que você passe por Samaria. Veja que a história nos diz que Jesus passa por Samaria no tempo certo que ele deveria passar. Veja lá o verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Porque na hora sexta era a hora em que, acabados os afazeres de casa, as mulheres iam ao poço para buscar água. Jesus não passa na hora quinta, Jesus não passa na hora sétima, Jesus não passa no começo do dia, Jesus passa na hora em que o compromisso de Deus tinha que acontecer. Diz a palavra: por volta da hora sexta, ele se assentou junto àquela fonte. Porque algo maravilhoso ia acontecer na hora sexta. Porque o milagre iria existir na hora sexta. Porque anjos dos céus se alegrariam na hora sexta. Porque mais uma alma se salvaria na hora sexta. Cansado da viagem, assentara-se ao poço à hora sexta. Vejam, meus amados irmãos, ele estava lá, na hora sexta, naquele caminho necessário para buscar e salvar uma única alma, uma alma triste, uma alma desventurada, uma alma sedenta. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, veio nos buscar. Louvado seja o Senhor, porque a viração do dia, e meus amados amigos da Escola Bíblica Dominical sabem que eu adoro essa expressão, viração do dia. Louvado seja, porque agora nós fazemos parte de novo da viração do dia. Lembra-se da viração do dia? Na viração do dia descia Deus, terminados os seus afazeres celestiais, nós não sabemos, terminados os afazeres do homem no jardim do Éden,
Na viração do dia, descia Deus para conversar com o homem. Como foi seu dia, Adão? E Eva, está tudo bem? Era na viração do dia que Deus conversava com o homem. Diz-nos a história que numa dessas viração do dia, Deus desceu e não encontrou o homem. E fez uma pergunta maravilhosa que existe em nossa Bíblia: onde estás, Adão? Adão responde: porque eu estava nu, tive medo, tive vergonha e não quis me encontrar com o Senhor na viração desse dia. Há perguntas e mais perguntas que Deus nos traz. Quem te fez saber, Adão, que estavas nu? Estás em pecado, Adão? Sai da minha presença, porque o pecado não pode estar na minha presença. E essa viração do dia não se repetiu mais, e não se repetiu mais, e não se repetiu mais, até que a hora sexta, o Senhor senta naquele poço, encontra uma mulher que Ele veio buscar e salvar, para que na viração do dia estivesse com o Senhor novamente. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que Jesus veio nos encontrar. Jesus veio nos buscar na hora certa, no lugar certo, no tempo de Deus, para nos tirar do pecado, para nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está pronto para o encontro especial com você. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está preparado para o encontro especial com você. Seja nessa noite, é o tempo oportuno. Ele se assenta naquele poço, porque ali passará alguém que precisa se encontrar com Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina, esse texto nos ensina, que Jesus veio nos encontrar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher por entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu sei aonde você está, homem. Eu sei aonde você foi parar, eu sei o que você fez. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que daquelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. É necessário que você passe por Samaria. Oh, glória! Oh, glória ao nosso Deus! Ele sabe onde nós estamos. Ele sabe a hora. Ele sabe o local. Em primeiro lugar, o texto que nós lemos nos ensina que Jesus veio nos encontrar. Em segundo lugar, esse texto traz uma segunda aplicação. Veja lá o verso 10 comigo, por favor. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Em segundo lugar, o texto nos ensina que Jesus veio nos buscar para nos dar salvação. Jesus veio nos buscar para nos dar salvação. Você tem sede? Eu tenho água da vida. Água que, se você beber, você jamais terá sede. Você tem sede? Eu tenho a água da vida. Jesus vem em um cenário de sede,
Olha que interessante. Jesus pede à mulher que tire água do poço porque ele tem sede. Ele caminhou o dia todo, o caminho era longo, ele estava cruzando para subir para a Galiléia. Ele passa pela Samaria, ele tem sede. Jesus é homem, Deus homem. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Ele sabe das nossas fraquezas. Mas vejam que interessante a história. Ele se assenta no poço porque tem sede. Mas deste homem que ali tem sede, jorra, sai água de vida para aqueles que têm sede. Veja como o texto é maravilhoso. Ele se assenta porque tem sede, mas ele é quem sacia a sede. Não se tratava mais da carência física de Jesus. Não se tratava mais da sede de Jesus. Se tratava daquela alma sequiosa, daquela alma deserta, daquela alma que não tinha água, daquela alma que necessitava beber da fonte da vida. Não se trata mais daquilo que Jesus sente, se trata daquilo que nós precisamos em nossas vidas, se trata de salvação. Jesus vem ao nosso encontro para nos dar salvação. Jesus estava lhe oferecendo vida eterna, redenção, libertação, distância do pecado. Era necessário se encontrar com ela para lhe dar tudo isso. É necessário se encontrar conosco para que possamos ter tudo isso. Mas ela sim não parecia entender. Acompanhe comigo o verso 11 e o verso 12. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e ao seu gado? Veja que Jesus fala de alho e ela fala de bugalho. Era a conversa de Jesus com Nicodemos. É necessário isso, Nicodemos, entenda isso. Mas você é o Senhor da lei. E Jesus passa para ele toda a teologia. Com esta mulher, Jesus tem uma paciência maravilhosa. Com essa mulher, Jesus tem um amor insondável. Com esta mulher, Jesus tem um carinho que nós não podemos imaginar. Ele fala de água da vida, de vida eterna. E ela diz: mas nem José conseguia tirar a água daqui, Jacó, para alimentar o seu gado. Como é que é isso, Jesus? E Jesus tem uma paciência maravilhosa. Veja o que ele diz no verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Acalme-se. Eu preciso te ensinar. Eu quero você comigo. Eu preciso te falar algumas coisas. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que maravilha! Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo lhe conhece, ser Jesus o Redentor. Nossos hinos são maravilhosos também, trazem verdades profundas ao nosso coração. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, é necessário, passa por Samaria, fala com ela, porque aquela alma é sequiosa. É necessário que o Salvador passe por lá. É necessário que encontre com ela. É necessário que encontre comigo, que encontre com você. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está pronto para lhe oferecer água viva para a sua alma deserta. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está pronto para lhe oferecer água da vida eterna para essa alma sequiosa que nós temos. Passa, é necessário passar. Isaías 55:1 vai dizer: todos vós, os que têm sede, vinde às águas.
Ah, todos vós os que têm sede, vinde às águas. Vinde. Apocalipse 21, 6 vai nos dizer: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Passa, Deus, pelo meu coração. Passa, Deus, pelo nosso coração. É necessário passar. É necessário passar. Em segundo lugar, então, nós aprendemos que este encontro, ele nos traz salvação. Mas não somente isso. Me acompanhe no terceiro e último ponto. Esta salvação que ele nos traz verdadeira adoração. Porque salvo, quero estar na presença do meu Senhor para adorá-lo. Porque salvo, quero estar na presença do meu Deus para louvá-lo. Porque salvo, quero estar nos átrios do Senhor para adorá-lo pelo que Ele é, para louvá-lo por todos os seus benefícios. Vejam que interessante, ele conversava com essa mulher, mas essa mulher ainda tinha dúvidas. Acompanhe comigo lá o verso 20. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, porque ele falou da história dos maridos lá e tal para ela. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nós estávamos falando de água até agora. Olha que diálogo. Olha que paciência. Olha como Deus nos ama. Nós não estamos falando de água. Que eu tenho água, vida eterna. Quem bebe disso daqui não tem. Aí a mulher fala assim, mas senhor, onde é que nós devemos adorar? Oh, paciência celestial que Deus tem para conosco. Ela muda o rumo, tenta mudar o rumo da conversa, mas Jesus, felizmente, é mais inteligente que nós e traz a conversa para dentro novamente. Essa mulher tinha uma dúvida. Ela estava preocupada aonde ela devia adorar. Eu acabei de lhe oferecer a água da vida. E a sua dúvida é onde nós devemos adorar? Quando Jesus nos encontra, Ele nos traz salvação e nos apresenta a adoração correta diante do Senhor nosso Deus. Veja que ele responde no verso 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lembra-se do ponto 1, Deus veio nos buscar. Veja o que diz agora o verso 24. O Pai procura adoradores. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele procura adoradores. Adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas como adorar em espírito? Pega o microfone aqui para Alexandre para você. Bom, tranquilo? Mas como podemos adorar em espírito e em verdade? Passa por lá, salva aquela pessoa e ensina a adorar em espírito e em verdade. Vejam que terrível frase o Senhor nosso Deus apresenta a essa mulher no verso 22a. Vós adorais o que não conheceis. E nós nos levantamos todo domingo pela manhã e vamos à casa do Senhor. E nós nos preparamos ansiosamente no sábado, porque amanhã é o dia do Senhor, eu quero adorá-lo, eu quero louvá-lo. Jesus olha para essa mulher e diz, vós adorais o que não conheceis. Que triste notícia, meu amado irmão. Eles adoravam o que não conheciam. Lembra-se quando Deus tira o povo do Egito? Eles saem, Moisés vai receber as tábuas. Preste atenção nisso, Deus tinha acabado de livrá-los
Moisés sobe ao monte. Quando está conversando com Jesus lá em cima, com Deus lá em cima, Deus fala assim: escuto um alarido no arraial. O que está acontecendo lá embaixo? Moisés desce. Quando Moisés desce, o povo de Israel havia pedido a Arão: ei Arão, Moisés está demorando muito no monte. Podemos fazer um bezerro de ouro? Eu acabei de tirar vocês do Egito. Eu acabei de tirar vocês do lamaçal em que vocês estavam. Vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem eu sou. Jesus olha para essa mulher e diz isso: vocês adoram o que vocês não conhecem. Um verdadeiro adorador conhece o Deus que é adorado. O verdadeiro adorador sabe quem é esse Deus que ele adora. Portanto, quando nós nos encaminhamos para a casa de Deus, nós vamos adorar aquele que é tudo em todos. Nós vamos adorar aquele que é o todo. Nós não vamos à casa de Deus para fazer um culto a nós mesmos. E como nós temos problema com isso. Ah, o som está alto. Ah, a maneira como ele orou eu não gostei. Ele deu de novo aquela passagem da mulher samaritana. Ah, mas essa janela está muito frio. Pode estar frio, não tem problema. Ah, mas está assim. Aí nós voltamos para casa e no carro o nosso cônjuge nos pergunta, né? Ou faz um comentário: nossa, você não achou que o louvor estava destoado hoje? Diga com todo carinho ao seu cônjuge: o culto não é para você, o culto é para Deus. Aí o seu filho fala assim: nossa, mas a oração era demorada, papai, e aquilo lá me cansou. Filho amado, vem aqui do meu lado, eu preciso lhe ensinar: o culto não é para você, o culto é para Deus. Mas o senhor viu, papai, o que o senhor acha? Todo domingo repete aquele texto lá, e eu preciso ensinar uma coisa: o culto não é para você, o culto é para Deus. Como seria diferente? Falta o nascimento da água e do Espírito. O culto ainda nem começou. E as palavras que saem da minha boca acerca do irmão que eu acho que fez alguma coisa errada já está reverberando nos céus. Eu nem entrei no tempo ainda para adorar o Senhor. Mas o culto não é para o Senhor. Eu gosto disso. Quando você já vai entrar para o culto e o irmão tem uma coisa para lhe falar. Não. Estou aqui para adorar ao Senhor. Hoje eu quero adorar ao Senhor. Ah, mas você viu? Não vi. Não vi. Porque hoje eu quero fazer culto. Mas eu preciso te dizer alguma coisa. Depois do culto, não tem problema nenhum. Porque a centralidade está aqui. A centralidade não está aqui. Não está aí. O Pai procura adoradores que o conheçam. E se nós o conhecemos, nós sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. O culto é para Ele. Em primeiro lugar, um verdadeiro adorador entende e conhece o Deus que está sendo adorado. Em segundo lugar, um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade centraliza Cristo na sua adoração. Veja lá o verso 25 e o verso 26. Diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Agora imagine a cena. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu falo contigo. Eu sou, eu que falo contigo, sou eu. Eu sou o objeto da sua adoração. Eu sou a sua busca. Eu sou a sua necessidade. Eu sou aquele que tem a água da vida. Não é fulano, não é Beltrano, sou eu. Eu sei, Senhor, que quando Ele vier vai nos anunciar tudo. Eu já estou aqui. Adorem. Adorem. Eu já estou. É o já, mas ainda não. Vocês ouvirão muito essa expressão. Já estamos na glória, mas ainda não. Aqui já é um pedaço daquilo que nós serviremos lá. Cristo precisa ser o centro
da nossa adoração. O culto que nós fazemos deve agradar a Cristo. Ele foi por aquele caminho, Ele nos encontrou, Ele nos salvou. A oração não é para nos agradar, o sermão não é para nos agradar, o louvor não é para nos agradar, é para agradar a Deus. Olha que interessante quando Deus chama Amós para uma conversa acerca de como estava ocorrendo a adoração naqueles tempos. Ele diz assim: aborreço. Deus falando sobre o culto. Aqueles que não são verdadeiros adoradores. Ele diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Porque eu procuro, eu busco, eu vou ao encontro de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Por fim, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está pronto para nos fazer verdadeiros adoradores. Farei uma nova aliança com vocês. Tirarei aquele coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Colocarei em vós o meu espírito, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Colocarei em vós o meu espírito. Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero adoradores que me adorem em espírito. Eu quero adoradores que me adorem em verdade. Eu quero adoradores que tenham Cristo no centro da sua adoração. Que encontro maravilhoso, meu amado irmão, minha amada irmã. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu passei naquele poço aonde você foi tirar água, eu cheguei na hora sexta, na hora certinha que você por ali passaria, porque antes da fundação do mundo eu já escrevi uma história para você. Era necessário que eu me encontrasse com você. Era necessário que eu estivesse naquele lugar em que você ia passar. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te socorri no dia da salvação. Quando sedento você estava, eu não desviei pelo Rio Jordão para chegar à Galileia. Eu fui por Samaria. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, porque vocês são meus e de mais ninguém. Eu lhes trarei salvação e lhes ensinarei a verdadeira adoração. É necessário, é necessário, é necessário. Aquela mulher encontrou um grande amigo. Aquela mulher foi encontrada por um grande amigo. Aquela mulher encontrou salvação. Aquela mulher encontrou redenção. Aquela mulher encontrou libertação. Porque antes da fundação do mundo, Deus havia dito: é necessário passar nos corações dos amados irmãos da Silva Jardim, para lhes dar salvação e lhes ensinar
a verdadeira adoração. Amém? Vamos colocar em pé e juntos cantemos o hino de número 113. Achei um bom amigo.